Lista de desejos, organização de um plano viável para chegar nas metas e visualização das metas. Só de pensar em tudo isso de futuro, vocês já ficaram ansiosos? Não se preocupem, tudo isso é normal. É muito futuro, mas em relação à saúde mental, a ansiedade ela pode impactar sim, não nessa perspectiva positiva. A ansiedade muitas vezes pode impactar de maneira negativa na nossa realidade. Mas de que maneira a cannabis pode atuar nessa área do controle da ansiedade e também trazendo uma melhoria, proporcionando a nossa qualidade de vida e a nossa saúde mental? Esse é o último vídeo da série com a doutora Viviane Campos, multiespecialista, estudiosa, pesquisadora na área da terapia canabinoide. Tudo bom, doutora Viviane? Tudo bem, Denise? Agradeço muito a vocês me convidarem para estar aqui hoje e agradeço a todo mundo que está assistindo a gente para a gente trocar um pouquinho mais de ideia que pode melhorar o seu dia a dia. Bom, esse é o último vídeo dessa série Cannabis e Metas para 2025. Doutora, existem fitocannabinoides que são indicados de fato para as pessoas tratarem a ansiedade? Sim, existem. O canabinoide que a gente mais usa para tratar a ansiedade é o CBD, que é o canabidiol. E o CBD, ele tem como função principal homeostase. O que é isso? Ele faz a célula funcionar como ela deveria, produzindo aquilo que ela precisa. Se você tem ansioso, você tem excesso de futuro. Se você não tem excesso de futuro, se você tem excesso de passado, a depressão, e por que você não está vivendo o momento presente? Porque o que acontece? A maioria das pessoas, elas não conseguem aproveitar o que elas estão vivendo agora. Elas ficam em si. Então, por isso a gente vai dar algumas dicas aqui para melhorar o seu futuro, porque você vai conseguir se concentrar mais no presente, certo? Melhorando o foco e também melhorando essa ansiedade. Além do CBD melhorar a homeostase, ele é anti-inflamatório e ele acalma, ele diminui esse processo de ansiedade. Então, ele é muito válido no uso. Como que a gente poderia usar isso? A gente sabe que a dose do CBD é individual. Por quê? Depende da qualidade do óleo que você está usando, depende da pureza desse óleo, dos terpenos associados e a forma de utilização. A forma de utilização, a gente fala que é tailor-made. Por quê? Tem pessoas que já usam antidepressivos, que já usam cannabis recreativo, que já usam outros tipos de medicamentos com uma frequência maior, que vão ter um metabolismo mais rápido. Então, a gente teria que começar com uma dose um pouco maior. Mas cannabis é assim, menos é mais. É melhor começar com uma dose menor e ir aumentando aos poucos. A doutora falou sobre o foco. Uma diminuição da ansiedade, ela interfere num aumento de foco? Ela causa um aumento de foco? Sim. Aí tem uma coisa também que é interessante. Quando a gente fala em foco, a gente pensa em THC. Só que o THC, na maioria dos estudos publicados, ele piora a ansiedade. Quem melhora a ansiedade é o CBD. O CBD, abaixando o nível de ansiedade, a pessoa consegue estar mais no momento presente e dessa forma focar no que ela está fazendo. Não é um foco tão direcionado como um TDAH que precisa do THC junto, mas abaixa um pouco a bola da pessoa e a pessoa olha, é o que eu falo. Quando você tem um Hiroshima, assim, que cai a bomba no teu dia, todo mundo às vezes tem alguma coisa assim. O CBD, ele consegue segurar isso e falar assim, calma, caiu uma bomba, beleza. Agora, o que a gente vai fazer para tentar resolver esse problema? E é isso que, nessa forma que ele ajuda no foco. Ele faz você como se você estivesse fora da situação, analisando aquilo mais friamente. Doutora, qual é a tua opinião e a tua experiência clínica de utilizar os produtos à base de cannabis como parte de um plano de tratamento mais amplo, muito além da ansiedade, mas em vários pontos que impactam a saúde mental, por exemplo, a qualidade do sono? É muito interessante. Olha, o sono, os estudos publicados mostram que doses mais baixas de CBD, como 160 miligramas dia, aumentam a quantidade de CBD. 160 para um pouquinho mais, aumenta a quantidade de sono REM. Agora, quando a gente fala em melhora da qualidade de sono, eu gosto muito de associar o CBD junto com o CBN, que é o canabinol, que ele ajuda na parte de indução do sono e também aumenta o sono REM. E gosto de associar também o CBG, o canabigerol. O canabigerol dá aquela relaxada na musculatura, porque quem é tenso vive assim, ó. Então, a pessoa deita, mas sabe quando dói? Tudo dói. Então, o fato de você ter um relaxamento muscular, você melhora a qualidade de sono. E aí também, eu gosto de outra coisa, né? Que a gente fala que eu sou dermato de base, então a gente fala que o sono nosso é o sono da beleza, né? Então é o seguinte, quando você dorme melhor, você antioxida melhor e você envelhece menos. Então, isso melhoraria na tua qualidade de vida e também na diminuição da rapidez de encurtamento do telômero, que é o que mede o quanto a gente vai viver. Perfeito. Doutora, tem algum exemplo de um caso clínico de alguma paciente que começou a tomar os produtos à base de cannabis, por exemplo, para tratar a ansiedade ou para tratar outra questão da vida dela e teve impactos em outras áreas? Com certeza. A gente acertando a dosagem, o paciente melhora em muitos aspectos. Por quê?
O fato de você entrar com o CBD para melhorar a parte da ansiedade, a pessoa começa a melhorar o foco e ela começa a enxergar cada coisa. Então ela começa a se enxergar. Uma pessoa ansiosa, ela passa por cima de tudo e ela nem existe, ela tá lá como funcional. Então quando você melhora isso, ela começa a se enxergar e isso aumenta a autoestima. Muito interessante, sabe? Às vezes a pessoa, por exemplo, tem uma entrevista de emprego, isso é muito comum. Eu tive 2 pacientes nesse caso, que tiveram entrevista de emprego, que tipo, já não estavam conseguindo já fazia um tempo. A gente entrou com o Broad Spectrum do CBD para essa pessoa. A pessoa tomou antes da entrevista, se arrumou e passou na entrevista de emprego. Por quê? Porque melhorou a autoestima dela. Não é que ela não tinha capacidade, ela tinha capacidade desde o começo. Mas o fato dela acalmar, focar nela e não ter aquele negócio da ansiedade, ajudou super a pessoa a enxergar quem ela realmente era e que merecia a vaga. E hoje são 2 pessoas felizes e empregadas por conta disso. Que maravilhosa essa história, ainda mais para esse vídeo de cannabis e metas para 2025. Pessoal, quem está assistindo esse vídeo, a gente já falou sobre emagrecimento, sobre o THCV, a doutora já falou sobre cannabis no controle de vícios, deixar de fumar, a questão do alcoolismo, e agora esse último é sobre ansiedade e saúde mental. Doutora, sistema endocannabinoide, ansiedade e saúde mental. Qual a influência desse sistema para a nossa saúde mental e de que maneira a cannabis interage com ele e atua nele? Então, o sistema endocannabinoide está no nosso corpo inteiro. E o que acontece? Na parte de produção de serotonina, ele também interfere. Então, quando a gente toma o CBD interage nesse sistema, produzindo uma sensação de bem-estar, de calma. E com isso, melhora a saúde mental e melhora todo o restante. Perfeito, doutora. Uma dúvida, a gente falou sobre isso de vícios, no nosso vídeo sobre vícios, que é o outro lado, né? Muita gente acha que a cannabis vicia. A doutora respondeu essa pergunta. Outra dúvida que também se relaciona com essa percepção é: o uso de cannabis não pode deixar a gente ainda mais ansiosa? Então, é o seguinte. Quando a gente usa o cannabis medicinal, independente se ele é broad spectrum ou se ele é full spectrum, qual que é a diferença para quem está ouvindo a gente? O broad é que ele tem praticamente tudo de CBD. O full, ele tem um THC, mas ele tem uma dose baixinha de THC, porque é uma dose, a Anvisa limita a dose de THC. Então, nunca que você vai tomar um full spectrum vai viciar no full pela quantidade. As doses mais altas de THC são liberadas pela vigilância sanitária só para pacientes terminais com câncer grave. Certo? Então, assim, nos líquidos normais que a gente trabalha como medicinal para pacientes que não têm câncer e não são terminais, a dose nunca vai viciar. Agora, o pessoal fala assim, né? Às vezes eu tive 2 casos de pacientes que tomaram full spectrum e falaram assim: doutor, aumentou muito minha fome. Eu acho que o THC sozinho acaba não dando essa larica. Quem dá é quando a dose é mais alta. Só que eu acho que é mais um efeito psicológico do paciente mesmo, sabe? Se a dose for baixa, isso aí acaba não acontecendo. Com o CBD sozinho, nunca tem esse risco de viciar, nunca tem esse risco de você ter algum efeito colateral maior. O que pode acontecer? Eu sempre falo assim, o CBD, se você toma pouco, não acontece nada. Se você tomar certo, você vai se sentir melhor. E se você tomar muito, você vai se sentir cansado. Ponto. Fora isso, não tem interferência. Agora, o THC, ele pode aumentar a ansiedade. Os estudos mostram isso. Então, o full spectrum, para quem é ansioso, não é recomendado. Tá? Aí é isso. E vamos supor, se eu tomo THC, como que eu sei que tá pouco, tá muito ou tá certo? Se eu tomo pouco, não faz efeito nenhum. Se eu tomo a dose certa, ele vai melhorar o meu foco, ele vai melhorar a minha dor, né? Ele vai melhorar a minha performance se eu sou atleta. Cuidado, atleta que funciona, melhora, mas pega no doping. O CBD não pega no doping mais, mas o THC pega. E aí o que acontece? Se a minha dose estiver alta, eu vou ficar muito irritado ou muito triste. Então essa é uma dica bacana para quem tem esse medo, que não precisa ter. Perfeito, doutora. Por isso que o acompanhamento médico é tão importante. E indo além, tem a questão da qualidade dos óleos, né, doutora? Um óleo que não seja de qualidade, ele pode interferir no tratamento? Pode sim, porque é o seguinte, quando a gente fala no cannabis medicinal, a gente está falando em moléculas que a gente pode aferir, isso é medir o quanto que tem lá dentro, tá? E em cima disso a gente baseia o nosso tratamento. Se esse óleo não é um óleo de tão boa qualidade, porque não é só a molécula, por exemplo, do CBD, é qual terpeno tem junto. O que é o terpeno? O terpeno é, por exemplo, quando você escolhe um vinho, o vinho não tá lá, aroma de tal coisa. Quando você pega um chocolate de boa qualidade, ele tem lá aroma de tal coisa. O terpeno é assim, quando a abelha poliniza, ela pega uma coisa de outra planta e poliniza o cannabis também. E aí, a genética da outra planta modifica um pouquinho a genética do cannabis e dá esse terpeno. O terpeno pode potencializar o efeito do cannabis ou diminuir o efeito do cannabis, né? Então, você tem que saber qual terpeno está dentro do teu óleo para saber se esse terpeno vai ajudar no seu tratamento ou vai prejudicar o seu tratamento. E isso é muito importante. Então, o fato da gente poder aferir o que tem, saber qual terpeno ter, saber, e além disso, tem mais uma variação, que é quanto que você vai absorver do seu produto.
Por quê? Porque é o seguinte, o produto para absorver, cada um tem um jeito de absorver. Depende se o intestino tá bom, se a parte da boca, a mucosa oral, a parte da flora bucal tá boa, porque a gente sabe que é sublingual, mas um pouco passa pelo resto. Então, cada um absorve de um jeito. Precisa saber como que vai ser metabolizado. Vai ser metabolizado no tempo que a gente espera ou vai ser mais rápido porque a pessoa usa os medicamentos? Ou se for uma pessoa idosa ou desidratada, vai ser mais lento. Então também tem que ver isso, porque às vezes como o idoso não mostra muito os sinais e sintomas, a dose do idoso geralmente tem que ser um pouco menor. Isso é uma dica também interessante. Perfeito. E tem muitos estudos que indicam que a cannabis ela é um medicamento para pessoas mais velhas, né? Sim, porque ele trata muitas coisas. Por exemplo, ele é muito indicado no tratamento do Alzheimer, no Parkinson, no tratamento de perda de memória. Mas não é nem Alzheimer. A gente fala hoje que hoje eu uso cannabis nos meus pacientes pós-Covid. Por quê? Pós-Covid todo mundo perdeu um pouco a memória, sabe? Então, o THC melhora o foco, melhora a memória, um full spectrum aí no caso. Então, a gente usa isso em pacientes mais idosos. Por quê? Porque os idosos têm mais chance de ter Alzheimer. Existe um Alzheimer mais precoce, mas a maioria dá um pouquinho mais velho. Existe o Parkinson também, que a pessoa começa com o Parkinson e com tremor e não se dá conta que tá tremendo por Parkinson, e quando a família vê, já tá muito avançado. Então a gente entra com o cannabis para ajudar a segurar esse Parkinson. São doenças mais idosas, por exemplo, câncer de pele mesmo. A gente vendo, dificilmente um jovem tem um câncer de pele. O melanoma, ok, em qualquer faixa etária, mas um vaso celular, um espino celular num paciente mais idoso. Então, a gente usa em pacientes idosos, mas a gente acaba vendo, eu falo que assim, é o contexto total do paciente, quais medicamentos que ele usa, e aí o pessoal fala assim, mas eu uso medicamento tarjado, eu posso usar cannabis, tipo tarja vermelha, antibióticos, ou alguns antidepressivos e tarja preta antidepressivos, né? Então é assim, a gente sempre fala que antes de bebida alcoólica, ou junto com bebida alcoólica ou medicamento tarjado, a gente tem que ter de 2 a 3 horas o intervalo para você poder usar o cannabis. Não que ele altere a ação do medicamento, mas sim porque ele pode competir pelo receptor. Então, são coisas que a gente fala que as pessoas falam, não posso usar isso, eu já tomo muito remédio, vou tomar cannabis. Não tem nada a ver, gente. Isso é um medicamento como qualquer outro que vai melhorar a sua qualidade de vida sendo bem indicado. E outra, bem comprado em fornecedor original. Que tem muita gente que, hoje em dia, tem sites que vendem um preço que é um preço que não tem como existir, porque nem a indústria tem como produzir naquele valor. E aí as pessoas acabam comprando e depois se arrependem, porque não é um medicamento, né? E pode dar efeitos colaterais que o medicamento correto não daria. Fica esse alerta aí, é bem importante, né, doutora? Que a gente estava até falando nos bastidores sobre isso. Pessoal, abre um olho para ter acesso a um bom produto de uma maneira correta, né? Sempre com acompanhamento médico. Exato. Doutora, pergunta final desse último vídeo de série Metas para 2025 com a cannabis medicinal. Controle da ansiedade impacta diretamente na qualidade de vida, né, doutora? Sim, com certeza impacta. E eu acho assim, por que a gente fica ansioso, né? Aí eu vou filosofar aqui um pouquinho agora com vocês, entrando com o cannabis junto. A gente fica ansioso porque a gente não toma atitude, certo? A gente fica imaginando e se, agora vai, agora não vai, não vai. Então o que acontece? Se você começar a colocar lá, tô ansiosa. Por que eu tô ansiosa? Primeiro, identifica, por isso. Ok, o que eu posso fazer com isso? Eu posso resolver? Posso. Se eu posso resolver, o que eu vou fazer para isso? Então, escreve o que você vai fazer. Por quê? Por 2 coisas. Primeiro, se você escreve, tá escrito no papel, você não vai esquecer, ou escrito no celular, para quem gosta de quem é mais tecnológico. Então tá lá e você sabe o passo a passo que você vai fazer. E segundo, você não vai ficar tendo que reportar na mente, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer isso, e como é que eu vou fazer isso? Esse giro da ruminação mental gera ansiedade, sabe? Então isso é muito importante. E aí quem é ansioso também não dorme direito. Então, na hora de dormir, tomando lá o seu CBD, CBG, CBN, se puder botar uma melatonina e magnésio, perfeito. Aí que super ajuda, um 5-HTP para baixar, ajudar a sua serotonina aí, que vai dar super bom para dormir, isso é muito bom. O que acontece? Eu sempre falo para meus pacientes que na hora que você vai dormir, tem uma coisa que eu aprendi, que eu era muito ansiosa, não dormia direito. É a teoria do fechamento das portas. Você já ouviu falar sobre isso, Denise? É bem legal. Ouvi falar. Teoria do fechamento das portas. Então, como é que funciona isso? A teoria do fechamento das portas funciona assim. Meu dia hoje, então isso aí, agora você medir o seu dia. O dia tem que ser 80-20 ou 70-30. O que é isso? De tudo que você programou e queria fazer, pelo menos 70% você tem que fazer, 30% pode ter dado errado, ou você pode não ter conseguido fazer. Se fizer 80-20, melhor, mas 70-30 para o geralzão tá muito bom, tá? Então, aqueles 30 que deu errado, que você não conseguiu fazer porque não teve tempo, porque teve intercorrência, sei lá, isso aí você coloca na tua cabeça assim, quando você vai dormir, é uma mini meditação. Você vai agradecer teu dia lá, não sei, não é coisa religiosa, lá, se você quiser agradecer para quem você tem religião, agradece a religião e fala assim, olha, hoje eu estou feliz e grato e realizado comigo mesmo, porque eu fiz isso de bom. Então, pega aquelas coisas que são as principais boas que você conseguiu, que você tem orgulho, que você fez, e coloca isso para você. Eu fiz isso, porque isso valoriza você mesmo, e você autovalorizando, você melhora a autoestima e baixa a bola, você sabe que você conseguiu conquistar alguma coisa nesse dia, tá? Depois disso, você fala assim, olha, em relação a isso que eu não consegui fazer,
tá listado naquele caderninho lá que eu vou fazer amanhã, tal horas. Porque no caderninho já tá como você vai fazer. Você não precisa ficar ruminando como é que você vai fazer isso agora. Já tá escrito lá. E você colocando um horário não significa obrigatoriamente que você vai fazer naquele horário. Mas pro seu cérebro, você já se programou pra fazer aquilo. Então não é uma ruminação durante a noite. E aí você vai fechando tudo. Tudo que eu tinha que ser feito. Fez. O que eu não vi tá programado pra fazer. Então vai ser feito. Então agora eu tô pronto pra me liberar pra dormir. Então essa é a teoria do fechamento das portas. É muito legal. Muito boa. É muito legal isso. Impacta direto na qualidade de vida. Com certeza, doutora. Então, por fim, doutora, podemos sim contar com os fitocannabinoides para alcançar as metas de 2025, para alcançar de maneira melhor, sem aquela pressão ansiosa? Com certeza, sim. Eu acredito que os fitocannabinoides melhoram muito a nossa qualidade de vida, sendo bem utilizados de forma médica e comprados em lugares corretos e adequados. E eu acho que dá para ajudar a vida de muita gente, sim. E também as nossas dicas aí de como programar o ano para diminuir essa ansiedade toda. Com certeza, doutora. Hoje no Brasil, a gente tem aproximadamente 672 mil pacientes, pessoas que fazem uso de fitocannabinoides. Doutora, acreditem que em 2025 esse número vai aumentar pelo potencial dessa planta? Eu acho que sim, porque assim, a planta todo mundo já sabe que tem um potencial gigante. Só que o que eu acho que está melhorando muito é a conscientização das pessoas e a publicação de estudos científicos embasados. Porque não adianta falar, eu acho que melhora. A gente tem que ter uma publicação, uma casuística boa, sabendo que funciona e divulgar isso para as pessoas. Porque muita gente tem um preconceito do cannabis. Porque acha que eu estou usando cannabis, eu vou ficar viciado, ou não sei o quê, por falta de informação. Então, se a gente aumentar essa informação, coisa que está acontecendo, eu acredito que muito mais pessoas vão acabar usando sim o cannabis e melhorar a qualidade de vida. Doutora, pode contar um pouco das suas pesquisas? O que a doutora está desenvolvendo em relação a fitocannabinoides aqui no Brasil? Então, fitocannabinoides do Brasil. Eu estou utilizando muito o CBD como anti-envelhecimento. Então, eu estou usando muito como anti-envelhecimento e eu estou usando também o CBD tópico para tratamento de melasma, que está sendo muito interessante nos meus resultados. Tô gostando bastante. Fora os tradicionais que a gente já usa, né? Por exemplo, cicatrização, câncer de pele, aqueles que são mais tradicionais. Mas, assim, alguns estudos publicados já mostram que o CBD oral pode diminuir a velocidade de encurtamento dos telômeros e, com isso, aumentar a nossa longevidade, os anos que a gente vive. Então, eu tô apostando muito nisso. Por exemplo, agora que é verão, vou mostrar pra vocês aqui, eu tô num lugar lindo, maravilhoso, aqui não vou mostrar muito, mas só um pouquinho. Agora que a gente está no verão, é interessantíssimo entrar com CBD. Eu dou 2 gotinhas de manhã e 2 à noite de 3.000 do Broad para quem vai para praia. Por quê? Porque ele diminui o efeito de queimadura solar e o fotodano na pele. Então, com isso, a gente regenera mais rápido e, além disso, a gente acaba ficando... Eu falo, não existe bronzeado saudável, né? Porque eu não sei se você sabe, mas a pele da gente é assim. Quando a gente toma sol e bronzeia, a pele está escurecendo como uma forma de defesa para não formar um câncer. Então, um bronzeado saudável não existe. Mas seria um bronzeado mais saudável com o uso do CBD oral, por quê? Porque ele repara mais rápido pela antioxidação os danos solares e com isso faz com que o nosso corpo tenha menos esforço para fazer esse bronzeamento, porque ele não precisa se esforçar tanto porque não tem tanto dano. Então a gente fica mais bonito, um bronzeado mais saudável, vamos dizer dessa forma. Perfeito, doutora. Um feliz 2025 com muita cannabis, muitos estudos científicos, como a doutora sempre frisa aqui a importância desse conhecimento científico, desse embasamento científico, e a gente do Portal Cannabis Saúde também leva isso muito a sério. Doutora, muito obrigada por participar dessa nossa série. Pessoal, deixem os seus comentários sobre a nossa série, o que vocês acharam e sugestões. Agradeço muito a todo mundo que está assistindo a gente, ao Portal Cannabis Saúde, a Denise, e falo para todo mundo, gente, sigam o Portal Cannabis Saúde, porque eles realmente vão melhorar a sua qualidade de vida, e me sigam também no Instagram, doutora Viviane Campos, com 2 Cs. Beijo para vocês, excelente 2025.